Relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Essa inimizade, irmãos, que nós estamos ouvindo, estamos tratando, eu quero colocar algumas coisas aqui para que possamos ver o quão sério é, porque a promessa está em pisar na cabeça da serpente. Amém? Amém. O que pisa na cabeça da serpente é uma semente, certo? Amém. É uma semente. É uma semente que pisa na cabeça dessa serpente. Porque são duas sementes. A semente da serpente e a semente da mulher. E nós somos esta semente, a noiva é essa semente. Agora, preste bem atenção nisto. Algumas coisas que eu quero colocar aqui para vocês verem. Quarta-feira, não sei se estava toda a igreja, mas quarta-feira falamos um pouquinho sobre atingir o inimigo na parte do ponto vital do inimigo. Amém? Na cabeça do inimigo. E nós ouvimos algumas coisas, né? Estamos ouvindo e aprendendo que se você quer destruir o inimigo, você tem que atingir nesse ponto vital. São pontos vitais. E eu estava vendo algumas coisas sobre isso e o profeta disse: agora, Jesus Cristo veio para tirar o pecado. Você crê nisso? Amém. A enfermidade é o quê? Um atributo do pecado, certo? Antes do pecado entrar, não tinha nenhuma enfermidade. Não tinha nenhuma enfermidade. Veio o pecado e a enfermidade seguiu o pecado como um atributo do pecado. Agora, todos nós sabemos isto. Toda enfermidade, irmãos, talvez não seja seu pecado, como nós vimos aqui daquela doença venérea, que ela acompanha as gerações.
Então, o avô, veja bem, a avó peca lá. E quem sai com a doença venérea, às vezes, não é o avô. Vem no neto, na carne, falando da carne, não é? Nós não vimos isso, irmãos? Então, veja. Então, o profeta está dizendo assim, ó, talvez não sejam os seus pecados. Às vezes não é diretamente. Pode ser indiretamente. Você pode herdar em algum lugar. A fraqueza das pessoas tem caído. Cada geração está ficando mais fraca e mais fraca. Então, veja, nós vimos aqui, certa vez, que a força da nossa descendência está em não misturar a semente. Amém. A força da descendência está em não misturar, porque se você não mistura a semente, aquela semente ela fica original, e aquela que esmaga a cabeça da serpente. Amém. Essa religião desses últimos dias, esse parecer humano dos últimos dias, essas doutrinas, essas confusões dos últimos dias. Então, veja bem, pode ser uma causa direta ou indireta do pecado. Por exemplo, se uma grande serpente estivesse aqui, ou alguma outra coisa grande que tentasse me agarrar, certo? Uma serpente tentando me agarrar, ou uma outra coisa com as suas garras, não é necessário que eu corte a garra daquele animal. Mas se eu puder golpear a sua cabeça, eu mato o resto do corpo inteiro. Aonde que Davi acertou a pedra em Golias? Só aqui. Ele era grande, não era? Tinha lança, não tinha? Tinha escudo. Tinha os dedos de quantas polegadas, lembra? De 14 polegadas. Era grande, era assustador. Davi não temia ele. O interesse de Davi era acertar onde? Na cabeça dele. Tinha um ponto vital. Porque ele não estava com escudo? Ele não estava com capacete? Ele não estava com uma couraça? Só tinha um ponto só, irmãos. Que aquela pedra poderia derrubar. Esse dia eu estava de noite falando com a minha esposa, não sei se ela entendeu, eu deitado no escuro e disse, bem, você sabe que havia só um lugar que podia aquela pedra bater e derrubar Golias? Agora, o necessário é então fazer o quê, irmãos? É assar aquele ponto vital. E o resto das coisas morre. A garra morre, os problemas acabam. Tem um ponto vital. Agora, isso é a verdade. Quando Jesus veio e expiou o pecado, ele matou o pecado em cada um dos seus atributos. Ele matou a serpente desde a sua cabeça. Então, ele matou a serpente aonde? Na sua cabeça. Quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, ele amaldiçoou aonde? Ele ficou preocupado com as folhas, não? Não. Ele foi lá na raiz. Agora, falando sobre isso, então nós vemos, irmãos, que nós temos uma cabeça para ser pisada. Então nós temos que lidar com essa inimizade, irmãos, dessa maneira aqui, ó. Preste bem atenção. Nós temos que lidar
com a inimizade dessa maneira aqui, ó. Deus, preste bem atenção, Deus quer que seu povo se separe da incredulidade. Deus quer que seu povo se separe da incredulidade e dos incrédulos. Muitos de vocês cometem um erro nisto algumas vezes. Muitos de vocês cometem um erro nisto. Deus quer que nós nos separemos da onde? Da incredulidade dos incrédulos. Muitos de vocês cometem um erro nisto algumas vezes, deixando seus filhos flertar com algum Oswaldo, como ele fala aqui, o nome fictício, né? Com algum incrédulo. Você cometeu o erro. Você errou. E agora você só está cortando, como se dizer assim, só está cortando as garras da serpente. Corta aqui, cresce aqui. Corta aqui, cresce aqui. Corta aqui, cresce ali. A Bíblia não fala da raiz da amargura? Amém. Amém. Fala que brota ou não brota? Eu não pretendo ser diferente agora. E engomado. E assim por diante. Você está aprovando a palavra? Amém. E parecer um tipo de fanático. Isso não é a minha intenção. Esteja certo com quem sua filha está saindo. Aí você quer esmagar a cabeça da serpente. O que é a semente da serpente? É uma religião? A semente da serpente, irmãos, é o Caim que matou Abel? É uma mentira? É um engano? É morte, é destruição. Você quer esmagar, você tem que atingir a cabeça. E você tem que ter uma inimizade. Com quem? Com quem está saindo? Talvez você a criou, uma menininha. Agora, pense na sua menina agora. Pense um pouquinho na sua menina. Pense. Pense na sua menina que você criou. Pense. Você criou a sua menininha santa na igreja, não foi? Pense. É o profeta que está dizendo aqui. Você criou ela santa na igreja. E a primeira coisa que você sabe, ela saiu com alguém. Ah, mas não tem problema. Ah, acho que não vai ter problema. Escuta a escritura que estamos lendo aqui, ó. Ele colocou inimizade, irmãos. Você está entendendo? Vê se nós conseguimos entender isso hoje. É inimizade. O que é inimizade? É sim, sim, não, não. Não tem comunhão, irmão, com as trevas. Você cria ela na igreja. Vocês têm suas filhas, tem aqui as meninas aqui, ó. Tem os meninos aqui. Aí quando começa a crescer, vai para a escola. Aí você deixa ele fazer trabalho na casa da coleguinha, do coleguinha. Deixa. Você não vai ver na escola com quem está saindo. Passa o vizinho, a vizinha. Você deixa aí junto. Irmãos, não tem amizade. Escuta o que nós estamos aprendendo. Com o incrédulo. Agora, preste atenção que isso aqui, irmãos, é para pisar a cabeça da serpente. Deus quer que seu povo seja um povo separado do incrédulo. Ele chamou Abraão para ser separado. Irmãos, preste bem atenção no que o profeta está dizendo. E a primeira coisa que você sabe, ela sai. Ela sai com algum Oswaldo,
e ele é um ateu, incrédulo, e sua vida se arruinará. Então, como é que a vida da sua filha se arruinou? Aí você olha assim, como que deu? Por que deu errado? Por que se arruinou? Por que deu problema? O profeta está dando aqui para nós o conselho aqui, ó. Deus quer que o seu povo seja separado. Então, adianta cortarmos as patas da serpente? Adianta você cortar as garras da serpente? Você tem que atingir a cabeça dela, não e não. Talvez, presta atenção, e você não sabe nada sobre ele, então ele casará com ela, e olhe aonde seus meninos, seus netos estarão. Olha como é que vai estar os seus netos agora. Seja cuidadoso. Deus quer que seu povo seja separado. Está aprovando a palavra? Leia Êxodo 34, 12 uma vez e veja o que Deus disse para Israel. Leia e veja o que Deus disse para Israel. O que está ali em Hebreus 12? Êxodo 34, 12. Guarda-te. Amém? Todos juntos? Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, aonde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Aonde que está o laço? O laço está na vizinha. Vamos tomar um chimarrãozinho, vizinha. Vamos tomar um chimarrão, vizinho. Irmãos, uma coisa é você cumprimentar, bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. É você convidar ele para vir no culto. Nós temos cultos. Sabe que Deus enviou um profeta? Começa a falar para você isso, ver se ele vai continuar sendo seu vizinho, amigão. Vamos tomar chimarrão, vizinho? Vamos tomar chimarrão. Eu tenho um DVD aqui do culto que o pastor pregou sobre a semente da serpente. Você precisa ouvir. Agora, aliança é sociedade. Eu vou lá tomar chimarrão contigo. Você não fala da católica e eu também não falo da mensagem. Combinado? Combinado? Você não fala do profeta e eu não falo da Aparecida. Não, tá bom então. Tá bom? Você não toca no meu santo, eu não toco no seu. E chimarrão. Sociedade. Aí nós vamos ver aqui o que vai acontecer com isso. Aí que está o problema. Como que Caim matou Abel? Vamos dar uma voltinha? Né? Então, Deus não aceitou meu sacrifício. Aceitou o seu, né? E com uma pedra, né, para matar ele. Sabe aquele general que matou o outro? Que estava com a espada escondida assim, foi dar um abraço? Vocês lembram, não? Joabe? Meu amigo, né? Teve o Joabe, teve outro que matou. O inimigo mata assim, irmão. Ele mata assim, irmão. É assim. Por quê? É assim. Ou você fere a cabeça dele, ou ele pega e te mata. Teve outro que entrou lá dentro do palácio lá. Quem? Entrou lá dentro, ninguém podia entrar, ele fechou as portas, entrou lá dentro, foi lá e tinha até as banhas, né? O rei, parece o gordo, ele ficou a espada assim, que a banha desceu em cima da mão assim,
E ele soltou e deixou a espada lá dentro e fechou a espada. A Cícera foi morta como? Quem que matou a Jael? Jael, lembra? Cícera. Deu comida, deu água, arrumou tudo. Deita um pouquinho aí, vizinho, deita. Depois pegou e ficou uma estaca assim, ó. Nós estamos falando de espíritos. Espíritos, você não sabe de onde vem, mas é dessa amizadinha. Por isso que Deus quer que seu povo seja separado. Por quê? Porque você foi levantado para pisar na cabeça da serpente. O que é pisar na cabeça da serpente? Medita um pouquinho comigo agora. O que é pisar na cabeça da serpente? Os seus filhos, as suas filhas, não vai cair na mão de Satanás. Vão ser cristã, vão ter bom casamento. Vão ter filhos, vão ter netos, vão estar no culto, vão tocar, vão cantar, vão ter o cabelo comprido, vão ter roupas decentes. Você sabe que é uma vida cristã hoje é pisar na cabeça da serpente? É? Você quer pisar na cabeça da serpente? Aprenda isso nessa noite. Você tem que declarar inimizade contra essa semente. Você está entendendo? Contra esta semente. Se vem alguém falando, mas isso não tem problema, isso não faz mal. Não. Sai para lá, incrédulo. Lá em Juízes. Ele matou Eglon. Eude. Lá no 16, é isso. Coloca lá. Eude fez para si uma espada de 2 fios. Juízes 3,16. Ele fez uma espada do quê, irmão? De 2 fios. Do comprimento de um côvado. O que é dar um côvado? Dá o quê, Rebeca? Rapidinho aí. Meio braço. Um côvado. E cingiu por baixo das suas vestes. Então, eu quero que vocês vejam o inimigo, irmãos. Porque vocês lembram aqui que nós falamos no culto de quarta-feira? Vocês lembram que nós falamos no culto de quarta-feira? Quem não esteve no culto de quarta, preste bem atenção, nós falamos que nós temos que ter uma conferência, lembra? A conferência das 4 nações, que eles se reuniam ali. Vocês lembram disso? Eles se reuniam ali e tratavam dos pontos vitais do inimigo. Cingiu-se por baixo de suas vestes a sua coxa, o quê? Direita, seria aqui, né? Colocou lá. E levou aquele presente a quem? A Eglon. Você vê? Presente. Presente. E ganha presente da tia, e ganha presente do tio, e ganha presente disso, e presente de uma espada aguda de 2 fios. É aquele presente que vai dar bem. É aquele que vai tirar sua paz. É aquele que vai dar briga entre a esposa, entre o esposo. Por quê? Fala a verdade, isso não é assim que dá briga. Ó. Fala a verdade. Foi a tia que deu, como é que nós vamos fazer agora? Agora tem que usar. Aí o marido fala assim, mas isso não pode, bem. Não pode, querida. O profeta, eu sei, mas é agora como é? Vai fazer desfeita. É assim, irmãos. Vou fazer desfeita agora. Só bem nos dias de festa. Chega com a cervejinha e coloca na geladeira lá. Agora, como é que nós vamos tirar agora? E aí? E aí tem um espírito ali. Aí você não sabe por que vai entrar o espírito de bebida ali. O profeta disse, está ali na geladeira. Lembra daquela... Irmãos, lembra daquilo que o profeta fala? Você quer tirar o corvo, você não precisa ficar espantando o corvo. Não é assim, irmãos? Você tira o quê? Você tira a carniça, o corvo vai embora. Agora a gente é culto e mais culto que vem. Aí você chega na sua casa, eu não quero mais você aqui, corvo, vai embora. Aí a carniça está ali, daqui a pouco... Você já viu quando o corvo volta? Não, vocês já viram?
O carro passa assim, né? Tá cheio de curva assim, né? O carro passa, ele bate longe assim. Fica esperando. A hora que o carro passa, ele vem de novo. É assim, esses espíritos. Você toca ele, daqui a pouco ele vai lá, daqui a pouco ele volta de novo. Agora, tira aquilo lá. Tira para você ver. O que está causando aquilo, hein? Começa a tratar melhor a sua esposa para você ver. Tira a arrogância. Tira a teimosia. Tira o orgulho para você ver. Tira. Mas eu vou citar aqui, se der tempo, aqui um casamento aqui, ó, de um casal que estava se divorciando, e não teve jeito de unir aquele casal. Foi até no psiquiatra. Até no psiquiatra foi, para ver se era pensamento. Não teve jeito. Vão divorciar e vamos divorciar. Porque às vezes chega assim, irmãos. Tem casal que está separado, é orgulho da esposa, é orgulho do esposo, não olha nada. É tudo parentela, tudo misturado. E a palavra de Deus lá longe. Foram separar. Sabe o que aconteceu? Interessante. Aí o advogado falou assim, vocês vão separar mesmo? Bom, então, já que tem que separar, vão repartir as coisas então. É assim que eles fazem, né? Vamos repartir as coisas. Isso aqui para você, isso aqui para você. E já vamos assinar os papéis. E o casamento já foi parcial mesmo. E foram separar as coisas. Mombrana contando. E começaram. A geladeira, essa aí é Electrolux. Ah, mas também tem como é que fala? A lavadora lá, a máquina Electrolux de 10 quilos, 12 quilos. Essa aqui custa 2.000, essa aqui custa... Não, então eu fico com a máquina, ou fico com a casa, você fica com o carro, e assim vai. E eles começaram a separar. Joga uma coisa para cá, separa uma coisa para lá, e sobe para cá e para lá. Quando, de repente, irmão, eles foram subir no sótão da casa, tinha um baú. Aí pegaram o baú e foram separar as coisas. Quando começaram a separar as coisas que estavam no baú, guardado, encontraram um sapatinho de criança branco. De um nenê deles que havia morrido. Aí olharam para o sapatinho e disseram, e agora? Morreu? Nosso filho? Como é que vamos repartir agora? Disse que aquilo foi o que uniu eles. Você está entendendo? Aquilo foi o que uniu eles. Vocês estão entendendo, irmãos? Tem que ter uma coisa que une o casal. Vocês estão entendendo, irmãos? Prestem bem atenção. Tem que ter uma coisa que une. O que é que nos une, irmãos? A palavra é o que nos une. A verdade é que tem que nos unir. Bendito os laços. Não é um hino que canta o profeta, bendito os laços que unem os nossos corações. Se aquele filho lá não une vocês dois, nada vai unir mais. Se a palavra não une, nada vai unir mais. Não é nem pelo amor daquela criança que está crescendo ali, que o profeta está dizendo o que ela vai ser lá na frente. A mãe para um lado, o pai para o outro, o vô para um lado, a avó para o outro. O que vai ser? Destruição. Mas o que nós estamos aprendendo? Talvez você fale, pastor, como é que fica a minha vida agora? Como é que fica o meu lar agora? Você está ouvindo a palavra? Está saboreando? Olha como é que ele mata. Ele levou aquele presente a Egron, rei dos Moabitas, e era Egron um homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que o trouxera, porém ele mesmo voltou das imagens de escultura que estavam ao pé de Gigal e disse, tenho uma palavra secreta para ti. Amém? Estão prestando atenção? Prestando atenção ou não? Você já viu alguém falar assim, eu vou contar um segredo para você não conta para ninguém não, viu? Já viu? Não, eu guardo, eu sou seu amigo, não vou contar para ninguém. Tem uma palavra secreta para ti, ó rei, o qual disse, conta só para mim.
E todos os que assistiam saíram o quê? E disseram, o que você vai contar, irmão? Ah, é? Tem um segredinho aí da irmã? É. Peraí, deixa eu ver se entende. Ô filha, vai fazer tal coisa. Filho, vai fazer tal coisa. Ou então, né, aumenta o som, né? Conta. Irmão, tá aqui, ó, tá lá, ó. E Eude entrou numa sala de verão, e o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse, tenho para dizer uma palavra de Deus. Levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda, aqui na esquerda, né? Tirou a espada de sobre sua coxa direita e lá encravou aonde? No ventre. De tal maneira que entrou até o cabo após a lâmina, e a gordura ficou em cima da lâmina, porque não tirou a espada do ventre. E saiu-lhe o quê? O excremento. Então Eude saiu ao pátio, fechou as portas da saída, né, e as trancou. E saindo ele, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala estavam fechadas, e disseram, sem dúvida está cobrindo os seus pés na recâmara da sala de verão. Veja com o que nós estamos lidando, irmão. Agora, vamos um pouquinho aqui. Nós estamos falando de inimizade, não estamos? Estamos falando de matar a semente da serpente. Essa palavra veio para esmagar. Estamos falando de vida vivida. Amém? Josué capítulo 23, verso 12. Josué capítulo 23, verso 12. Observe o que Josué disse. O que Josué disse, irmãos? Porque se de algum modo vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações que ainda ficou entre vós, e com elas vos o quê? Aparentardes, e vós a elas entrardes, e elas a vós, sabei certamente que o Senhor vosso Deus não o que, irmãos? Continuará a expulsar estas nações diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede e açoite a quem? As vossas o quê? Ilhargas. E açoite as vossas ilhargas e espinho aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Ele não deu essa mensagem para nós, irmãos? Ele não deu uma palavra para nós? Nós queremos continuar. Ele está dizendo, se vocês querem continuar expulsando o inimigo, não faça amizade com esta semente da serpente. Não faça amizade com a árvore de conhecimento do bem e do mal.